É, Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo. Nós vamos agora para a segunda aula do curso de Psicologia do Trabalho, a disciplina, né? Contexto social, histórico, revolução industrial e gestão de pessoas. Então esses são os temas que a gente vai abordar agora nessa aula, ok? Hum, Psicologia no contexto organizacional. O ramo da psicologia do trabalho visa analisar e modificar o comportamento e as situações do homem no trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho exteriores a esse indivíduo. Então, assim, a gente viu que a psicologia em si, ela busca o conhecimento do indivíduo por ele mesmo, sua autoanálise, seu autoconhecimento. Aqui na psicologia do trabalho, o profissional ele vai buscar entender as relações externas que existem nesse ambiente de trabalho. Ou seja, deve-se buscar promover nos espaços organizacionais ambientes de trabalho onde as pessoas se sintam bem e motivadas. Os aspectos psicológicos e sociais nos processos de produção tendem a valorizar a relação humana no trabalho. Então, assim, o profissional da psicologia do trabalho ele vai ajudar dentro do espaço de trabalho a motivar os sujeitos dessas relações. Então, assim, você tem no seu ambiente de trabalho estresse, com fadiga, com cansaço, com diversos fatores que desmotivam você a permanecer ali. Então, o psicólogo do trabalho ele vai tentar trazer mecanismos e meios para que essa situação não aconteça, ou pelo menos que o que você sinta seja reduzido. Então, assim, essa é a busca dessa questão da psicologia do trabalho. E nessa realidade de conflitos, de problemas sociais, de falta de motivação, tal, surge a gestão de pessoas. Junto às organizações, a psicologia, em parceria com outras áreas como administração, economia, sociologia, tem um espaço de atuação denominado gestão de pessoas. Então, essa gestão de pessoas, como o nome já diz, ela vai gerenciar as relações dentro do espaço de trabalho entre as pessoas. Então, os conflitos, os problemas, situações adversas que vão surgindo, essa gestão de pessoas, ela vai buscar soluções para que essas pessoas que não estejam motivadas se motivem e possam, assim, no final, acabar sendo um melhor profissional. E entende-se como melhor profissional que também que gera um lucro para a empresa. Porque, na verdade, o objetivo principal de tudo isso é que gere-se lucro dentro da empresa. Por mais que a gente tente querer dizer que estão pensando nisso, então ainda hoje o objetivo é esse. Psicologia no contexto organizacional. O local de trabalho deve gerar uma identificação com quem está executando determinada função. Então, se você está num ambiente de trabalho e você não gosta desse ambiente de trabalho, você não tem nenhuma identificação ali, consequentemente você não vai produzir. Você não vai fazer as coisas de bom grado, você não vai ter um resultado, você não vai ter um feedback para a empresa. Então, a gestão de pessoas ela serve exatamente para isso, para lidar ou para ela ajudar a você ter uma identificação dentro da empresa. Às vezes você está executando um papel que não lhe é favorável na empresa. Não quer dizer que você não possa contribuir para aquela empresa, mas na verdade a função que você está exercendo agora é uma função que não lhe não lhe cabe, não é uma função da qual você consiga dar o seu melhor contexto, o seu grande potencial. Você está trabalhando, você está fazendo um trabalho mais ou menos, porque na verdade aquela área em que você está localizada não vai suprir todas as suas necessidades. Ao trabalhar com satisfação, o indivíduo preenche seu lado profissional e também o pessoal, e assim essa pessoa é muito mais produtiva, pois encontra razões para executar sua tarefa. Aí a gente volta novamente ao que a gente acabou de falar. Se você está numa empresa, um ambiente de trabalho no qual você não está sendo valorizado, no qual você não está se adaptando, então você não vai produzir. Então, assim, dentro da psicologia a gente analisa que as pessoas elas têm diferentes capacidades. Então, existe uma coisa chamada teoria de Gardner, que são as teoria das múltiplas inteligências. Então, cada um tem um foco e um desenvolvimento natural
de determinada habilidade. Então, às vezes, uma pessoa ela tem aptidão, por exemplo, para música. Ela vai trabalhar num escritório. Então, ela não vai render bem. Ela não vai produzir, no caso, não vai render, não vai produzir, não vai conseguir se relacionar bem com os outros dentro desse espaço, porque, na verdade, o seu foco profissional seria uma qualificação mais artística, música, barzinho, show, alguma coisa nesse sentido. Ela não vai se encaixar. Então a gente escuta muito artista dizendo: ah, eu trabalhava em determinado local, mas não era feliz, eu estava em determinado canto, mas eu não me dava bem. Então, assim, isso tem muito a ver com essa questão de qualificação e da qualificação do setor profissional, de identificar isso da pessoa e também a pessoa se autoconhecer, voltando à primeira aula que a gente fala, conhecer-se a si mesmo. Então vamos lá, continuando. As pessoas que trabalham em empresas devem ser vistas como parceiras, como parte integrante da empresa. Então, assim, esse é um ponto em que a gente não encontra muito. É, a gente não vê isso muito nas empresas, principalmente em empresas pequenas. Essa questão do seu funcionário ser visto como um parceiro dentro da empresa, ser parte integrante de ser uma peça fundamental. Geralmente a gente vê numa sociedade capitalista ou na visão capitalista ou neoliberal também, a gente vê que o empregado é apenas um número. Então, assim, se esse empregado ele adoece, se esse empregado falta, se esse empregado está em depressão, ele muitas vezes é descartável. Aí vem ações trabalhistas para garantir os direitos dele ser recontratado, mas assim, a empresa não vê o funcionário como um todo e não vê o funcionário como parte integrante da empresa, não vê ele como parceiro. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é isso. Temos como comunicação, motivação, liderança e tipo de supervisão passam a ser também consideradas a administração de pessoas. Então, assim, a administração de pessoas, ela basicamente ela vai trabalhar nessa concepção de tentar valorizar o sujeito dentro do ambiente de trabalho. Para quê? Para que ele possa produzir mais. Para quê? Para que ele se sinta bem dentro desse espaço e, consequentemente, produzir mais. Então, tudo nos remete à questão da produção. Então, se o funcionário está bem, se ele está feliz, se ele está satisfeito, ele vai produzir mais. Essa é a visão sempre da questão administrativa do pessoal, do RH, por assim dizer. Vamos agora para conflitos no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Imagine que ocorra um impasse sobre um determinado assunto ou situação na empresa. Com certeza haverá necessidade de gerenciar pessoas e resolver o problema. Aqui a gente tem um exemplo da novela Betty a Feia, que fala exatamente disso. Se vocês já observaram dentro dessa novela, quem já assistiu, existe um núcleo de funcionários dentro dessa empresa em que eles estão em atrito com outro núcleo. Então existe uma secretária que é bonita, que é jeitosa e tal, mas ela é meio incompetente. Mas por ser bonita, ela garante sua vaga no espaço de trabalho. Enquanto outros partidas, outros funcionários que não são bonitos, mas são competentes, não têm uma valorização. Isso acaba gerando um problema dentro da empresa. E que a gestão de pessoas deveria resolver essa situação, mas na verdade ela não resolve. Ela vai deixando, finge que não conhece essa situação, exatamente por ter essa predileção da loira bonita e tal, e as outras acabam sofrendo uma discriminação e sendo menos valorizadas, gerando um grande problema dentro da empresa que aos poucos vai aumentando e vai tomar proporções difíceis depois de ser solucionado. Essa sinergia entre empresa, funcionários e empresa é o que a gestão de pessoas busca incorporar na cultura organizacional. Então ele busca criar uma energia, uma harmonia entre a empresa e os funcionários. Então a empresa está lá, mas a empresa não está lá apenas para o dono da empresa, mas seria para todos, seria uma empresa compartilhada em que esses conflitos, essas situações, essas mediações, elas iriam servir exatamente para uma melhoria, tanto do aspecto do bem-estar do funcionário, como também uma melhoria e um ganho de capital da empresa. Assim, todos deveriam trabalhar juntos. Tem algumas empresas nos Estados Unidos em que eles fazem o seguinte: o lucro que se tem da empresa durante o ano todo,
Tipo assim, a empresa ganhou 100 mil reais de lucro. Então, esses 100 mil reais de lucro, o dono tira uma parte para ele, e a outra parte ele rateia entre os funcionários da empresa como bônus, gratificação. E assim, essa empresa ela acaba sendo melhor vista pelos funcionários. Foi daí que começou toda essa concepção de valorização do ambiente de trabalho, valorização do funcionário, valorização da empresa nesse sentido. Isso aí começou nos Estados Unidos com essa prática. Claro que não se trata de uma tarefa muito fácil, pois as pessoas têm suas resistências, suas individualidades e nem sempre é possível mudar de forma a contento e acompanhar todas as solicitações organizacionais. Por exemplo, a gente teve de início aquela situação em que a gente falou sobre a necessidade de ter aulas aos sábados ou de marcar uma reunião à tarde para a gente tentar discutir isso e assim, e foram criando conflitos que seriam facilmente resolvidos, né? Vai criar, não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, então assim, são resistências, algumas são resistências que podem ser burladas, outras são resistências que não tem como, mas isso daí acontece dentro da empresa também. Então existem situações em que os conflitos vão serem gerados e que não tem como evitar. No entanto, a gente, através do diálogo, através de uma boa monitoria, a gente consegue resolver esses problemas facilmente. Então a gente agora vai entrar na outra parte que é a história do trabalho, certo? A psicologia do trabalho, a gente falou mais uma questão mais organizacional da psicologia, como se dá a questão emocional, como se dá essa questão da função e a empresa agora tem que ver com outros olhos a adequação do funcionário, as normas, as regras, toda essa questão toda de satisfação do funcionário, satisfazer as necessidades do funcionário e tal. Agora a gente vai ver, conhecer um pouco da história do trabalho, como foi que surgiu o trabalho na humanidade, certo? Então, a história do trabalho humano teve sua origem quando o ser humano buscou satisfazer suas necessidades biológicas de sobrevivência. Ou seja, necessidades biológicas, a questão da nutrição, a questão da sobrevivência, a questão de precisar comer, precisar beber, precisar de um abrigo. Então, a primeira parte, o primeiro momento histórico em que a gente fala sobre a questão do trabalho vai ser o trabalho nômade. Então, isso daí vai dos primórdios dos homens primitivos das cavernas, em que eles buscavam coleta e caçavam. Então, eles coletavam frutas e caçavam animais para poder sobreviver. Então aí é onde surge o primeiro trabalho, o trabalho nômade, o trabalho de coleta. Então assim, após esse trabalho de coleta, nós tivemos um outro tipo de trabalho que é o trabalho escravista. É pouco tempo após esse, então o homem ele começou a caçar, começou a coletar e começou a produzir seus bens de consumo em casa. Ele começou a ter um curralzinho para criar animais, ele começou a plantar, ele começou a colher o que ele plantava e não mais nômade saindo procurando através de comida e caça. Ele já tinha dentro da sua área, da sua casa, ele já tinha tudo isso. Tinha alimento, pois ele plantava, e tinha os animais que eles criavam e produziam. E por aí vai. Então assim, nesse momento escravista o que acontecia? O trabalho escravo. O homem, ele tinha uma tribo lá formada, que ele tinha suas terras, tinha seus animais, tinha sua colheita. Eles se juntavam e atacavam uma outra tribo. Nesse ataque dessa outra tribo, a tribo que ganhasse, ela escravizava a tribo que perdia. Necessariamente eles não matavam. E eles transformavam nessa briga entre as duas tribos, eles transformavam a tribo que perdia em escravos e eles começavam a trabalhar e seriam inseridos nessa comunidade que ganhou. Então aí é onde surge o trabalho escravista. Quando a gente fala de trabalho escravo, geralmente as pessoas pensam logo dos negros africanos que vinham para o Brasil ou Estados Unidos e Europa. Na verdade, o trabalho escravo ele tem essa origem nessa questão das tribos primitivas. E uma brigava com a outra, muitas vezes eles não matavam e eles faziam como escravo para que eles trabalhassem na lavoura, trabalhassem caçando, trabalhassem. Então assim, eles tinham essa função. E com o tempo esses escravos acabavam se inserindo na sociedade dessas tribos, certo? Com o passar do tempo e desenvolvimento, então nós tivemos o trabalho manufatureiro, o trabalho familiar. Então, assim, isso daí já é uma coisa já mais recente do que a época da caverna, ou do que a época escravista em si. O trabalho manufatureiro é o trabalho familiar, é aquele trabalho em que a família, o grupo familiar, ele produz os produtos. Por exemplo, um artesão que faz um sapato.
Então esse mesmo artesão dentro dessa mesma família, eles vão lá e fazem o quê? Eles vão, matam o animal, tiram o couro, cortam, desenham, botam na forma, costuram, colam, faz todo o trabalho familiar. E às vezes isso é dividido dentro da família. Então às vezes o marido que caçava e a mulher que fazia a, o trabalho, fazia o sapato, por exemplo. Então assim, era tudo dividido dentro da família, mas era uma coisa bem artesanal, era uma coisa bem familiar mesmo. E depois disso nós temos o trabalho feudal, que é o trabalho agrícola, em que o trabalho feudal você trabalhava para o rei. Você tinha suas plantações, você tinha seus animais, você tinha tudo isso, só que 80, 90% do que você produzia, do que você trabalhava, era dado ao monarca. Então você apenas ganhava o suficiente para você sobreviver nas suas terrinhas. E na verdade não eram suas terras, eram terras do rei, e você ficava lá com uma parte e você podia plantar, você podia criar animais, mas tudo isso não pertencia a você, e sim ao rei. Caso você deixasse o reinado, você não poderia levar nada, isso daí ficar à mercê do rei. Todo o seu produto, toda a sua colheita, todos os seus animais, era tudo dentro do espaço cedido ao rei. E por fim nós temos o trabalho industrial, que veio com o advento da máquina, né? E a questão da divisão do trabalho, o Fordismo, o Taylorismo, a produção em massa. Então assim, no trabalho industrial teve a divisão do trabalho, em que um produto como o sapato antigamente era feito pelo artesão, que cortava, matava o animal, fazia o couro, cortava, costurava. Agora não. Agora partes da sociedade, setores do trabalho, eles ficam responsáveis por determinada parte. Por exemplo, um fica responsável por pegar o couro, outro por cortar, aí depois outro vai lá e costura, depois outro vai lá e cola, depois outro vai lá e embala, depois outro vai lá e distribui, depois outro vai lá. Então assim, esse é o trabalho industrial. A questão da divisão do trabalho, o Fordismo e o Taylorismo, que é a produção em massa. Então antes no trabalho manufatureiro, o valor de um sapato custava o quê? R$ 100. Hoje em dia o valor de um sapato você compra por 50, por 30. Então aí você vê que existe uma queda no valor do produto, porque ele está sendo produzido em grande escala. E também tem uma queda na qualidade. Então assim, quem nunca comprou um produto que é feito em grande escala e veio com defeito, e veio com alguma falha, e veio com isso. Então essa questão do trabalho industrial, a divisão do trabalho, ele é bom pois ele produz em massa, mas ao mesmo tempo ele é ruim pois ele diminui um pouco a qualidade do produto que está sendo ofertado. Ele também é bom pois ele diminui o preço, pois quanto mais produto tem no mercado, menor é o preço. Também tem aquela outra questão, trabalho industrial, o uso de máquinas, quando ele começou a ser surgido no século XVIII, XIX, então muita gente perdeu o emprego porque muito maquinário começou a ser feito para substituição do ser humano. Essa era a ideia. Contudo, assim, essa perspectiva até hoje ainda traz alguns medos e alguns receios para a população, porque a máquina vai tomar o lugar do trabalho. Verdade, muitos trabalhos, muitas funções já não existem mais hoje em dia. Porém, contudo, ainda assim existe a necessidade de pessoas capacitadas para trabalhar e mexer nesse maquinário. Então, se por um lado diminuiu algumas funções, por outro surgiu novas. Então, assim, aí nós chegamos exatamente no que nós estamos hoje, que é o trabalho capitalista, que é a visão do lucro e o capital. Ou seja, a empresa ela quer produzir mais, ela quer mais dinheiro, ela quer mais lucro, porque o capital é que faz mover o mundo. Enquanto isso, o trabalhador trabalha, trabalha, trabalha e não tem nada na vida. Entendeu? Aí tem essa questão. E no trabalho capitalista nós temos um problema também, que é a meritocracia. Que é o seguinte: coloque-se na cabeça das pessoas de que se você se esforçar, se você trabalhar muito, se você estudar muito, se você fizer isso, você vai conseguir ser alguém na vida. A gente sabe que não é bem assim. Quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, mais você deve, mais você está numa situação difícil com relação financeiramente. Então, assim, essa visão de meritocracia do capitalismo, claro, tem aquelas pessoas que conseguem trabalhar, trabalhar e conseguir um status melhor, uma condição social melhor, mas isso não é regra, isso é exceção. A gente tem que tirar isso da cabeça. Continuando aqui,
Valorização das relações humanas. No contexto atual, percebemos a necessidade da valorização das relações humanas no ambiente de trabalho. Então, assim, esse capitalismo que veio dessa necessidade do lucro, do dinheiro, do trabalho, de produzir, 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 fez com que a gente criasse diversas doenças psicossomáticas com relação ao trabalho. Muitas pessoas adoecem, depressão, fadiga, cansaço e tal. E isso fez com que a gente tivesse uma reversão com relação a essa modernidade toda, nessa pressa toda do trabalho. Então, a necessidade da valorização das relações humanas no ambiente de trabalho. Rever o que nós estamos vivendo hoje, para assim a gente conseguir ter um futuro melhor com relação a esse ambiente de trabalho. O psicólogo americano Elton Mayo desenvolveu um estudo sobre os aspectos da iluminação na produtividade, associando o índice de acidentes de trabalho e a fadiga com a baixa luminância dos postos. Este simples estudo é uma clara preocupação com o bem-estar, conforto e segurança, ou seja, uma atenção para com a pessoa que está a executar o trabalho. Então, assim, em 1890, 1949, foi o ano que ele morreu, mais ou menos na década de 40, década de 30, ele percebeu o seguinte: as pessoas que estavam trabalhando em um ambiente de trabalho com baixa iluminação, eles sofriam mais acidentes, eles ficavam mais cansados, eles começaram a desenvolver problemas de visões e tal. Então, assim, ele observou, constatou, provou cientificamente. Então, hoje em dia, se vocês observarem o ambiente de trabalho, ele é bastante iluminado. Isso graças a esse psicólogo americano que viu que as condições de trabalho estavam sendo apresentadas naquelas empresas em questões, empresas industriais, não estava sendo favorável ao funcionário. Então ele teve uma visão ampla e buscou uma valorização desse trabalhador, dessa condição de trabalho. Fica claro que o fator humano nos ambientes de trabalho tem uma grande importância. É preciso buscar o consenso entre as necessidades do empregador, que visa ao lucro, com as necessidades e satisfações sociais, emocionais e psicológicas do empregado. Como resultado das greves e das organizações de sindicatos, as indústrias do setor secundário passaram a oferecer benefícios aos funcionários e a cumprir direitos dos trabalhadores garantidos por leis recém-criadas a partir da pressão dos trabalhadores. Então, assim, o que levou também até essa política de valorização das relações humanas no trabalho, da relação do trabalhador com o seu espaço e com o seu ambiente, foi exatamente essas greves que explodiram no mundo todo no último século e meio, e que fez com que fosse obrigado os empregadores a mudar a realidade e a condição de trabalho dessas pessoas. Então, se hoje nós temos garantias como equipamentos de segurança, quem trabalha com análise clínica, ele usa um jaleco. Esse jaleco serve para proteger o corpo, dependendo da função que você esteja exercendo, contra furadas, porque você tem um tecido grosso, contaminação de sangue, uso de luva. Então, assim, você tem toda uma série de equipamentos que não foi feito do nada, não, mas através de lutas, de reivindicações. Tudo isso no decorrer do último século, mais ou menos, é que a gente tem isso. Acho que se vocês já tiveram ética, então vocês já devem ter tido essa questão sobre a evolução histórica dos direitos humanos, direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Acredito que, professor, se vocês já tiveram, vocês já têm uma noção disso. Resumo. Estabelecemos um panorama histórico da administração, evidenciamos as correntes de pensamento iniciadas com a Revolução Industrial até os dias de hoje. Então, assim, esse pensamento é um pensamento do trabalho, né? De como se dá os processos de trabalho. Espero que a aula tenha sido interessante, que vocês tenham compreendido, e até a próxima.